Boa tarde, meus amados irmãos. É com alegria que nós estamos mais uma vez juntos aqui para dizer que nós amamos vocês, contamos com vocês e não esqueço nenhum de vocês as minhas orações. Quero lembrar mais uma vez que nós temos grandes desafios pela frente, tá? Alguns irmãos tiveram ontem o privilégio de conhecer nosso novo templo e tivemos ali um momento muito gostoso, podemos dar uma faxina, jogar uma água ali, dar uma limpada. E nós estamos caminhando já para a nossa mudança para aquele novo templo. Possivelmente nem vamos fazer mais nenhum culto ali no templo antigo. Vai pedir o irmão José para separar já os móveis e colocar na porta do templo antigo. Talvez essa semana mesmo a gente já muda. A gente vai combinar de encontrar ali, pelo menos para bater um papo, para orar, sem aglomeração e sem poder abrir o templo para pessoas de fora, por enquanto. Até as autoridades liberem os cultos. Quero agradecer a todos que foram, que fizeram ali a faxina, foi muito bom. Louvo a Deus por aquelas que também não foram, mas desejaram estar ali. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá? Quero falar hoje um pouco sobre fidelidade. É importante a gente poder lembrar de algo que aconteceu agora. Perdemos um irmão aqui da nossa igreja, que era pai da Costa. E esse irmão, ele estava sendo orientado também, como todos vocês e nós, a ficar em casa. Esse irmão desobedeceu e continuou frequentando algumas igrejas que em desobediência estavam abrindo, né? E ali então ele foi infectado pelo vírus e veio a falecer ontem. Então, meus amados, fique em casa é ficar em casa, ser fiel à orientação do seu pastor, porque o seu pastor se preocupa com você, cuida de você, tá? E quando ele fala para você fazer, faça, porque é o melhor para todos nós. Então, outra coisa também que é realmente a ideia de fidelidade é a gente poder honrar com nossos dízimos e ofertas. Deus te dá um salário integral e o que Ele pede para que você devolva 10% do que você ganha. Eu tenho percebido que nós não estamos fazendo isso. As contas continuam chegando, né? E precisamos honrar com os nossos compromissos também. Por isso eu peço mais uma vez que procure a irmã Isabel, contribua com ela, tá? Dê a sua contribuição e vamos ajudar o nosso trabalho. Quando mudarmos para o tempo maior, ali a despesa vai ser muito maior, né? O espaço, vão gastar mais material de limpeza, vão gastar mais energia, mais água, mas eu sei que nós estamos diante de um povo fiel. Seja fiel a Deus, tá? Quero ler hoje uma palavra de Deus que está no Salmo 23, todos nós conhecemos, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, por longos dias. É interessante que a gente, quando faz essa leitura, a gente lembra da passagem, né, de Davi, quando Davi então foi escolhido rei de Israel. Ali Davi vivia naquele campo, não tinha experiência nenhuma de ser rei, não sabia o que é ser rei. A única coisa que Davi sabia era cuidar de ovelhas, um adolescente ainda, e Deus então o chama para ser rei. Talvez na cabeça dele aquilo não entrou muito bem, não tinha, talvez não imaginava como que ele poderia ser um rei. Mas Deus queria que ele fosse um rei. E ali naquele tempo, onde ele foi aprendendo então, a cuidar das ovelhas, ter o cuidado de levar as ovelhas sempre para os melhores pastos, para a melhor água. Assim também ele pensava que se Deus for o pastor dele, ele seria também tratado daquela forma. E realmente Deus ele trata a gente muito melhor do que a gente possa imaginar. Deus está com a gente o tempo todo, tá? Davi então, um certo dia ele foi levar lanche para os seus irmãos e ele viu que existia um homem chamado Golias e ficava confrontando, afrontando o exército de Israel, afrontando Deus de Israel. E ele então se indignou muito, chamando aquele homem de circunciso, e falou: nós precisamos dar um basta nisso. E
naquela vontade de querer ser um conquistador, corria no sangue de Davi. Deus sabe o que faz. Davi venceu aquele gigante, de um pastor de ovelhas passou a ser o homem que estava ao lado do rei. Foi então oferecida a filha do rei como esposa, ganhou muito dinheiro, começou a comer bem, tinha poder, tinha dignidade, era honrado pelo seu povo, pela sua nação. E de repente Davi passou a causar muito ciúme em Saul. E passou então de um herói a um fugitivo, tudo muito rápido. De pastor de ovelha passou a ser rei, de rei passou a ser perseguido, e começou a morar em cavernas, vivia e respirava a morte. A qualquer momento ele podia ser pego, porque existia um grande exército atrás dele. Mas Davi não desistiu nunca, continuou caminhando, e algumas pessoas então começaram a acompanhar Davi, homens renegados, homens endividados, homens que eram procurados também. E Davi cuidou daquelas pessoas e formaram um pequeno exército ali. E em um dado momento então, Davi se deu conta que ele precisava de Deus na vida dele. Então quando ele pensou assim, olha, até quando eu vou viver nesse vale da sombra da morte? Até quando eu vou viver respirando morte? Até quando eu vou viver respirando esse tempo? Ou até quando nós vamos viver respirando morte do vírus? Até quando nós vamos ver tantas coisas ruins, e até nós hoje, vivendo essa quarentena, com medo até de sair de casa. E tem uns exemplos aqui, tem vários irmãos da nossa igreja aqui, da Praia da Costa, que estão internados com o vírus. Só por Deus para ter misericórdia da vida deles. Vivemos respirando morte. Quando saímos, vamos em algum lugar, usamos máscaras, não podemos mais abraçar, não podemos mais beijar, não podemos mais cumprimentar, a não ser de longe. E vivemos então um tempo de vale da sombra da morte. Davi viveu isso também, mas em nenhum momento ele conseguiu ver Deus como alguém que o abandonou. Mas ali no vale, talvez muitas vezes ele se perguntou, Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor permite isso? Às vezes a gente fica pensando também, por que Deus permite que a gente está vivendo esse tempo? Por que Deus permitiu que um amigo, um parente morre? Por que Deus permite que a doença chegue? Por que Deus permite que o vírus chegue? Deus ele não evita essas coisas. Deus não evitou o Lázaro de morrer. Mas ele estava ali, ressuscitou, mas Lázaro ele voltou a morrer. Então Deus ali, ele quer nos ensinar que as coisas vão acontecer porque os dias são maus. Nós vivemos um tempo onde nós não podemos ser tirados desse mundo. Vivemos aqui um tempo de muita luta, muita incerteza, mas a certeza que Deus quer que nós tenhamos é que Deus jamais vai nos deixar só. E Davi, então, quando ele entra e passa por esse momento, ele fala assim que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus, ele permite nós passarmos por esse tempo difícil, mas ele está dizendo hoje aqui para mim e para você, ele estará conosco, na alegria e na tristeza. Ele estará conosco onde nós estivermos ali em passos verdejantes, em águas tranquilas, como também estará conosco vivendo esse drama que estamos vivendo hoje, vivendo no vale da sombra da morte. Ele está com a gente. E é interessante que Davi compreendeu isso. Compreendeu que o vale da sombra da morte não é um lugar para a gente ficar. O vale da sombra da morte é um lugar para a gente passar por ele. É para a gente poder ter novas conquistas. Deus está nos convidando. Davi nos ensina hoje que devemos levantar a nossa cabeça e olhar que lá no final existe uma luz, existe esperança. Lá no final existe onde tudo vai passar, esse tempo vai passar, essa escuridão vai passar, essa morte vai passar, essas incertezas que nós vivemos hoje vai passar. Quando nós ouvimos ali que lá na China, onde começou esse vírus, que o vírus está sendo mutante, ele está mudando e está infectando outras pessoas.
A gente fica pensando, será que esse vírus vai embora? Mas mesmo que ele não vá embora, saiba que Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está com cada um de nós. O que nós precisamos aprender, que não é para nós permanecermos no vale da sombra da morte, é para nós aprendermos que devemos caminhar no vale da sombra da morte. Caminhar. Não importa que seja um dia, não importa que seja uma semana, não importa que seja um mês, não importa que seja um ano, não importa o tempo. Um dia isso vai acabar. E essa vitória que vamos conquistar. Porque naquele tempo, naquele dia, quando Davi então consegue visualizar o tempo onde ele se tornou rei de Israel. Então o vale passou. Mas o mais importante do que passar o vale é quando Davi então nos relata claramente, quando ele diz que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias de nossa vida. É Deus nos apontando ali, nos cuidando de nós o tempo todo, sabendo que as nossas lutas, que as nossas lágrimas estão correndo, mas Ele está pronto para poder nos dar forças para continuar caminhando. É isso que é o nosso Deus. E Davi então compreendeu que essa bondade, que esse amor, apesar das dificuldades das circunstâncias, não vai acabar. Uma outra coisa que eu aprendo também aqui, que quando Davi então consegue vencer o vale da sombra da morte, ele chega num lugar onde é a casa do Pai. Ali na casa do Pai é algo tremendo, ele fala conosco, quando ele diz que o seu cálice se transborda quando Deus então unge a sua cabeça com óleo. É um tempo de bálsamo, é um tempo de alegria, é um tempo de extrapolar, é um tempo de viver então uma conquista nova. Essa conquista que Deus quer que eu e você tenhamos, sabendo que o vale da sombra da morte vai passar, mas que Deus está conosco todos os dias, que a sua bondade, que a sua misericórdia, que o seu favor não vai nos deixar só, e que ali quando nós estivermos na presença dele, quando nós estivermos ali sabendo que Deus está cuidando, que Deus está nos fazendo vencedores, e ali na casa de Deus onde encontramos então a vitória, quando Davi diz: unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda, que certamente que da bondade, tua misericórdia me alcançarão todos os dias, e diz que colocará uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, porque Deus ele tem a vitória final para nós. Nós, amados, vivemos num mundo mau, vivemos num mundo onde Deus não evita a doença, Deus não evita a morte, porque nós estamos vivendo um tempo finito, onde esse corpo é um corpo finito. Mas Deus ele tem promessas maravilhosas para nós. E é isso que Davi nos convida a levantar a cabeça e entender que tudo vai passar. Assim como um dia ele era pastor, vivia noites e noites frias ali, cuidando daquelas ovelhas, enfrentando urso, leão e outros tipos de animais ferozes, e ele venceu todos eles. Ali quando ele foi desafiado a vencer o gigante Golias, ele venceu. Ali quando ele foi perseguido pelo rei Saul, dia e noite, respirando morte, ali ele venceu. E quando ele passou por esse tempo tremendo de sufoco, ele venceu ao ponto de ser um dos maiores reis mais conhecidos na face da terra. E a promessa de Davi seria que das suas entranhas sairia o Salvador da humanidade. Por isso que de Jessé nasceu a vara. Ali está Jesus, na vida de Davi. É importante, meus amados, a gente poder entender que o vale vai passar e a alegria virá, porque a tristeza pode durar uma noite, a tempestade, a chuva, a dor, mas logo vem a bonança, logo vem a vitória, porque a vitória é certa. Deus ele tem, após o vale, conquistas maravilhosas para nós. O inimigo não vai nos vencer, o vírus não vai nos vencer, a doença não vai nos vencer, a morte não vai nos vencer, porque Jesus já venceu essa morte ali naquela cruz do Calvário. E hoje nós perguntamos por intermédio da sua palavra: onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu todas as coisas por nós, para que nós pudéssemos entender que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero deixar essa reflexão com cada um de vocês, para que nós juntos possamos passar por esse vale e vamos entender que lá na frente nós temos a vitória. E a fidelidade é o que Deus espera de cada um de nós. Vamos continuar sendo fiéis à nossa igreja, fiéis ao nosso pastor, fiéis à nossa denominação.
fiéis naquilo que Deus tem nos dado. E vamos caminhar juntos, conquistar juntos, porque a vitória está no Senhor. Davi compreendeu isso. Davi, apesar dos seus defeitos, das suas limitações, Deus ele contou com ele, acreditou nele. Ele foi um grande conquistador, né? E por intermédio dele, então, veio o Salvador da humanidade. E hoje você é convidado para ser também um ungido de Deus, para que o seu cálice se transborda, para que você possa ser um servidor do Senhor Jesus, para que juntos possamos entender que nós temos um grande desafio pela frente, grandes conquistas pela frente. Vamos caminhar juntos, meus amados, porque Deus ele tem maravilhas para nós. Muito interessante isso, tá? Guardar isso em nossos corações. Quero que você feche os seus olhos agora, ore comigo nesse instante, para que possamos juntos adorar o nosso Deus. Queremos agradecer, meu Pai, por essa palavra, que ela possa estar viva em nossos corações. Agradecer, Senhor, por a missão Normília, agradecer para a nossa igreja e a nossa nova igreja, agradecer por cada vida, cada irmão. Nos proteja de todo mal, Pai, nos ajude a caminhar e passar por esse vale. E que possamos ter olhos abertos para poder enxergar que logo à frente está a nossa vitória, porque o Senhor já nos ungiu, o Senhor já experimentamos a conquista, tá? E o Senhor porá todos os inimigos aos nossos pés, porque esta é a promessa e cremos nela. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus bom e as suas misericórdias nos acompanham todos os dias da nossa vida, a tua fidelidade para conosco. Nos leve, Senhor, para pastos verdejantes, para as águas tranquilas, porque nós confiamos no Senhor. Nós entregamos a nossa vida diante do teu altar. Entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nos conduza para a glória do teu nome, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos manter contato. Os irmãos podem nos procurar, pode conversar com cada um, comigo no particular, ou pode conversar no grupo. Vamos participar desse grupo, que esse grupo é o grupo da nossa igreja. Por isso eu conto com cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite em nome de Jesus.